E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini e hoje eu tô aqui pra falar sobre Resident Evil Infinite Darkness, ou Resident Evil no escuro absoluto aí na tradução pro português. Eu não ia fazer um vídeo formalzinho, assim, falando sobre a série, não. Mas depois de assistir o review da Kika, depois de muito conversar com vocês no Twitter, lá na Twitch, nós assistimos ao filme ao vivo com a galera lá pela Twitch, foi bem legal. Inclusive, o Watch Along ainda está lá no nosso canal. Eu decidi fazer esse vídeo aqui condensado um pouquinho mais. Não é um review formal, eu tô falando de improviso, sem texto, sem nada. Mas para condensar um pouquinho as minhas opiniões sobre essa série, esse filme, né, dividido em 4 capítulos de 25 minutos, que estreou na Netflix no último dia 8 de julho e foi a primeira dessas produções em animação aí de CGI que eu realmente não curti, assim. Não acho nenhuma delas fantásticas, mas eu acho que elas têm suas qualidades, sim. Mesmo o Vendetta, que todo mundo dá muito hate, eu acho que tem muita coisa legal ali, apesar da galhofa, sim, e dele ter muita galhofa. Esses filmes nunca foram super incríveis, né? O The Generation eu gosto, mas não acho ele maravilhoso, mas ele é legal. Aí o Condenação, né, que é o segundo, Damnation, um degrau abaixo. E o terceiro, que é o Vendetta, um degrau abaixo. Então eu cheguei no Infinite Darkness esperando que pelo menos a barra fosse mantida, sabe? Não era muito difícil. E a gente tá num momento novo, a animação parecia muito bonita, as imagens conceituais, os trailers eram muito legais. Apesar da gente ter uma troca ali de estúdio, né? A gente ainda tem o Hiroyuki Kobayashi produzindo, ele produziu as 4 produções de CGI, mas a gente tem a terceira troca de estúdio. O primeiro era Digital Frontier, depois era o Masra, que é um estúdio que fez parte da SEGA e tal. E agora a gente tem 2 produtoras, a Quebico e a TMS Entertainment, fazendo essa série aí com a Netflix. Eu acho que a ideia de que ia sair na Netflix talvez tenha feito o hype crescer, com muita razão. É uma grande distribuidora, é um grande destaque para um filme de animação em Resident Evil. Mas eu acho que a gente não podia esperar ali grandes conexões com a série e tudo mais, porque esse simplesmente não é o padrão. E essa nem é a minha maior crítica. A minha maior crítica sobre Resident Evil Infinite Darkness, de todos os problemas, que são muitos que ele tem, o meu maior problema e o meu maior gerador de frustração tá justamente naquilo que a série não faz, sabe? A série tem diversos momentos em que você tem tramas interessantes, você tem desenvolvimentos legais pra série, que até poderiam se encaixar nisso que eu falei, de trazer mais corpo e mais ligação aos outros jogos da franquia, desenvolvimento de personagem no singular mesmo, que é só o Leon. E aí, mas existe essa escolha muito consciente, muito clara, de apostar na galhofa. Primeiro que a Claire, coitada, né? A Claire tá lá claramente só pra capitalizar um pouquinho no sucesso do remake do Resident Evil 2 e tudo mais, porque ela não faz absolutamente nada na história. E é muito triste você ver não só a personagem completamente apagada, ela serve basicamente como âncora para que a edição da série toque, acho que são 6 ou 7 vezes, eu não contei, as mesmas cenas do Penamistão, de novo e de novo e de novo. Falta muito ritmo e tem muitas cenas repetidas em Resident Evil Infinite Darkness. Isso chega a ser bizarro pra uma série de 4 episódios de 20 e poucos minutos, sabe? Eles têm pouco tempo e eles ficam repetindo muitas coisas ao mesmo tempo em que outros momentos são completamente corridos e deixados de lado. Eu sou um grande fã de 24 horas, vocês sabem, e entendam que eu não tô querendo que Resident Evil uma trama de 24 horas dentro de Resident Evil. Mas, gente, tem zumbis atacando a Casa Branca. Isso, sozinho, é enredo pra uma temporada inteira de uma série. Só as ramificações de você ter um ataque zumbi na residência do presidente dos Estados Unidos. Isso por si só já é uma conspiração que daria um enredo completo. Vide Resident Evil 6, que o grande mote de Resident Evil 6 é o assassinato do presidente e o que acontece lá na cidade.
que eu até esqueci o nome da cidade agora. Harvardville. Não, Harvardville é a cidade do The Generation. Enfim, foco. Você tem esse ataque. O secretário de imprensa é morto, um monte de gente morre, vira zumbi. Na manhã seguinte, negócio normal, a Casa Branca abre, recebe ativista, a Claire chega lá, consegue falar com as pessoas, e uma área, a área contaminada por um vírus perigosíssimo, sabe? Que dizimou cidades inteiras, tá fechada com uma plaquinha de piso molhado, cuidado ao pisar, sabe? E aí é muito louco o Infinite Darkness. Você coloca os personagens dentro de um submarino, porque essa é a forma deles irem pra China sem serem percebidos. Depois você tem uma casa super suntuosa que é destruída do nada. E depois você tem um laboratório gigante que é inundado de ácido, sabe? É muito bizarro e exagerado. E as coisas acontecem e somem e entram pro enredo. O próprio Leon, você pode dizer que ele também não faz nada ao longo da trama do Resident Evil Infinite Darkness. Ele é um agente das circunstâncias. Quem move ali a trama, no final das contas, é mais o Jason e a Shen Mei, com a história da conspiração e deles querer expor a verdade e tudo mais sobre o que está acontecendo e sobre os desmandos ali do secretário de defesa, né, o Wilson. E o Leon tá ali no meio, tipo, tô observando, aí ele resolve agir, entrar armado na casa das pessoas, sabe? Chutar rato. Pelo amor de Deus, gente, sabe? Eu acho que, como eu falei, a gente não podia necessariamente esperar uma trama ramificada que vai resolver enigmas e que vai falar de não, porque lá a Connections e não sei o que, e a Jessica. Não dá pra esperar esse tipo de muita conexão com os jogos e muita coisinha de ponta de livro, como eu chamo, porque é uma série da Netflix, é uma série que vai estar na home da Netflix. Tem muita gente que não é fã de Resident Evil como a gente, mas que vai entrar na Netflix no final de semana, vai ver lá, pô, série de Resident Evil. Caramba, eu adoro os filmes com a Mila Jovovich, eu vou assistir. Isso existe. Então, a ideia é ser um produto abrangente mesmo, e nesse caso, a gente pode ter ali uma trama que tem começo, meio e fim dentro de uma temporada, dentro da própria animação, sem grandes brechas e sem grandes resoluções de coisas que estão em outros produtos. Mas isso não é desculpa pra fazer um negócio tosco pra caramba, sabe? Uma coisa sem profundidade, um enredo que tem vários furos, que as coisas simplesmente acontecem ou não acontecem, sabe? É muito, muito surreal. E voltando àquilo que eu falei no começo sobre o que Infinite Darkness não faz, é aquele discurso que tá no fundo da série. Você tem, de novo, uma coisa que eu gosto muito no Vendetta e que me faz ter muito carinho pelo filme, apesar da galhofa e do hate que as pessoas dão, é o fato dele fazer um esforço muito grande para trazer Resident Evil pro nosso universo. Isso é uma coisa que nem a Capcom faz direito. Você tem notebooks que são inspirados em modelos reais, você tem um copinho do Starbucks, o Chris assiste Breaking Bad, sabe? São coisas assim, esse mundo também é o nosso. E o Infinite Darkness traz isso ainda mais pra gente, né? A Capcom tem essa coisa de usar cidades fictícias, países fictícios. O Penamistão, no caso, tem muita relação ali política, e o pessoal torce o nariz, política no meu joguinho, mas tá lá, existe. Tem muita relação ali com a era Bush, tem muita relação com o Afeganistão, tem toda uma questão de cibersegurança, apesar de estar deslocado no tempo, né? A série se passa em 2006 e ela traz preocupações de cibersegurança que existiram nos últimos 5 anos, vai, que seja. Você tem toda uma questão ali relacionada ao acobertamento, não sei se essa palavra existe, do governo sobre os incidentes biológicos que estão acontecendo sucessivamente. E quanto mais coisas a Capcom coloca na cronologia, claro que isso não é intencional, as coisas vão acontecendo na hora que elas vão acontecendo, mas quanto mais coisas a Capcom vai encaixando na cronologia, mais você percebe o quanto existe um esforço de acobertar tudo o que está acontecendo, até que a gente chega no Resident Evil 6 e aí tudo explode.
você tem... Essa, inclusive, é uma das qualidades, uma das poucas qualidades que eu vejo no Resident Evil 6. Você tem uma trama que expõe coisas. O presidente finalmente vai... É uma trama adulta, apesar do jogo. O presidente finalmente vai abrir o que aconteceu em Raccoon City, finalmente vai falar sobre as relações do governo com a Umbrella. E essas raízes poderiam estar no Infinite Darkness, de certa forma até estão, mas o roteiro prefere se preocupar com futebol de rato dentro de um submarino, sabe? Prefere se preocupar com ácido caindo do céu e o incrível Hulk pulando dentro de um laboratório. É muito triste, principalmente no caso do Leon, que é um personagem que, de toda a série de personagens principais ali, se você pegar os 4 principais, né, que é Leon, Claire, Chris e Jill, o Leon é o que menos recebe tratamento de personagem, de evolução de personalidade. Mas ele surge como um escoteiro, como um carinha super inocente que só quer fazer o bem. Ele é cooptado para entrar pelo governo e aí ele começa a ser destruído por dentro. E a última vez que a gente vê ele na cronologia, que é justamente no Vendetta, ele tá com problema com bebida, ele tá super desacreditado, super cínico e desgostoso da vida. E isso é um desenvolvimento muito legal para um cara que a gente conheceu e voltamos a conhecer recentemente no remake do Resident Evil 2 como alguém super idealista e que só quer fazer o bem, que só quer ajudar as pessoas. O Leon é um cara que foi sendo corroído por dentro. E a gente tem um momento muito forte disso no final do Resident Evil Infinite Darkness, quando ele efetivamente rompe com a Claire. Ele ainda ali acredita que ele consegue talvez mudar o sistema por dentro. E é engraçado, porque a gente já viu o que vem depois, a gente já sabe o que vai acontecer depois. E aí a gente volta para esse Leon que viu tudo acontecer, que sabe de toda a história, e ainda assim fala pra Claire, não, nós não vamos revelar a verdade. E com isso eles, tipo, amizade terminada, friendship ended with Leon, sabe? E ainda assim ele segue adiante nisso, sabe? Isso é muito interessante e nada disso tá no filme. Nada disso que eu falei tá no filme, são lacunas que a gente preenche enquanto fã, porque a gente conhece a história, conhece o que vem depois, conhece o que veio antes e tudo mais. Isso na verdade é uma ceninha de 2 minutos, nem isso. No último episódio da série, sabe? Então eu acho que eu falo muito disso em Resident Evil e parece que é uma constante eu sempre estar reclamando disso, mas eu acho que eu não tô errado de exigir um produto melhor. Principalmente um produto que não subestime quem tá assistindo. E eu acho que é isso que Infinite Darkness faz no final das contas, sabe? Vou me repetir aqui, ele não precisa entregar uma história cheia de conexões, uma história super mirabolante e que revele coisas da série, não precisa não. Mas não precisa ser uma coisa tosca assim, sabe? Em que as paradas simplesmente acontecem. Você tem um grande momento no terceiro episódio ali, que é a explosão da casa da Shane May, que acontece do nada e vai pro nada. E você meio que nem entende direito o que tá acontecendo, sabe? Você tem toda essa questão dos zumbis na Casa Branca, que vai pro nada. Chega do nada e vai pro nada e acabou, e nunca mais é comentada, sabe? A própria questão de rolar um incidente cibernético e o Leon ser chamado pra tomar conta disso é meio estranho, sabe? Tudo parece que é um grande roteiro de desculpas, assim. Então é meio complicado, assim. Você tem a animação mais bonita de todas as 4. Os movimentos são super bizarros. Tem Ctrl+C, Ctrl+V de movimentação de personagem, o que é super estranho, porque eles fizeram capturas de movimento pra todo mundo. Tem modelos copiados, tem assets reaproveitados. E, acima de tudo, tem muito comentário lá no fundo. Não é o que você quer ver. Você não quer ver o Leon pendurado em cima de uma poça de rato morto ou fazendo barra em cima de uma piscina de ácido. Você não quer ver a Claire com uma relação deformada com o Leon, que é o que acontece. Eles nunca se trataram como crianças, sabe? Isso nunca existiu. Isso é meio bizarro. Mas enfim.
Eu não vou desrecomendar o Infinite Darkness, porque eu acho que ele até diverte. Você vai dar risada da série, não com a série. Assiste, é uma ação, tem futebol de rato, tem o Incrível Hulk, tem bastante coisa que dá pra aproveitar. Mas é bem triste. É bem triste, sim, principalmente para quem quer algo mais legal e mais encorpado assim de Resident Evil. É meio triste ver que não foi desta vez. Eu até falei numa live que a minha crítica ao Infinite Darkness é muito parecida com a minha crítica ao Village, mas claro, com as devidas proporções, e talvez até por conta do Village que eu tenha tido essa impressão do Infinite Darkness. Eu falei que do Village eu gostei tanto dos personagens que eu queria ver mais deles, da Beneviento, da Dimitrescu, do Murrow. O que a Capcom fez foi pouco pra mim. O problema do Infinite Darkness é parecido. Também tá naquilo que a série não faz. Só que o problema é que ela não faz. Ponto. Não é que ela faz pouco. Ela simplesmente não faz. Ela pincela algumas coisas e, como dizia Sr. Luiz Pareto, infelizmente perde muito tempo com bobagens, né? Então tá aí. Fica aí meu review aí informal, casual. E a gente segue adiante falando sobre Resident Evil, sobre Infinite Darkness e sobre tudo mais nas lives aqui no YouTube e lá na Twitch. Um abraço para vocês e até a próxima.